O cristianismo, que a palavra que estava sendo anunciada aqui, ele teve um momento de muita inteligência e lógica. Deixe eles pregar, deixe eles falar, deixe eles fazerem o que eles quiserem. Como aconteceu com os outros, você quer valer? Isso é passageiro, isso não vai dar em nada. Mas Jesus, meus amados, Ele veio para ficar. Ele veio para fazer parte da minha vida. E veio para fazer parte da tua vida, servo de Deus. E veio para fazer a diferença na tua vida, meu irmão. Aleluia. E é por isso que estamos aqui. Qual era o sentido de ter esse salão unido? Qual era o sentido de nós estarmos unidos aqui, cantando ensaios? Qual era o sentido se não fosse adorar o único e o verdadeiro Deus? Não teria sentido nenhum. Amém? É o lugar onde a igreja do Senhor se reúne em nome do Senhor Jesus. E hoje, até hoje, está aí quantas seitas, quanta religiosidade, quanta mentira, quanta ganância o inimigo semeia no seio da sua própria igreja, para que desvie, para que o povo de Deus desvie sua atenção e não tenha, e não adore, e não faça a vontade do Senhor como tem que ser feito. Porque o nosso Deus, meus amados, Ele é um Deus que está lá, como diz a palavra do Senhor, porquanto diz: o alto sublime que habita a eternidade, cujo nome é santo, habita no alto e no santo lugar. Ele é santo. Se Ele me separou para o servir, é do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero. Porque se for do jeito que eu quero, as coisas não vão dar muito certo, não. A palavra do Senhor diz que a justiça do homem é como o trapo de imundícia. Amém? A justiça de Deus, sim, essa sim faz a diferença nas nossas vidas. Amém? Quando eu caminhei, meus amados, tem 12 anos que eu sirvo ao Senhor, e quando eu comecei a caminhar com o Senhor, a minha esposa, ela sabe, né, como foi difícil, como foi a luta da minha esposa, da minha querida, orando e intercedendo por mim. Depois eu vou passar algo mais para vocês, como foi difícil, mas eu lembro até hoje, como foi Cida, se eu virar crente, eu vou ser crente dos bons, hein? E o crente dos bons, eu sei que é bom, estou brincando, tá? É aquele que se prostra diante de Deus, é aquele que quando está forte, agradece ao Senhor, e quando está fraco, se derrama diante do Senhor. Eu fui visitar um rapaz um dia desse, com um problema. O camarada tem tudo de bens, tem tudo, moto, 50 mil reais, sei lá, carro, tudo. Mas com problema de drogas, problema pesado de drogas. Eu falei para ele: meu querido, você pode fazer um favorzinho só? Se prostra, toma seus joelhos diante do Senhor, pede para Ele ajuda, fala: Senhor, me ajuda, Senhor, eu não tenho força, mas me ajuda. E ele olhou para mim e falou assim: não, isso eu não faço. Bom, meus irmãos, é com Ele Deus. Porque aí está, esse texto que eu citei de Isaías, diz: aquele que habita no alto sobre o trono, também habita no meio dos contritos, dos quebrantados de coração. Ele habita, ele está no alto, mas ele não pode ver um coração entristecido e um coração arrependido. Que o Senhor vem e toma posse dessa vida. E isso, amados, aconteceu comigo, amém? Isso aconteceu na minha vida. Por favor, abram suas Bíblias em Lucas, vamos um pouquinho. Gostaria que vocês me acompanhassem em Lucas, no capítulo de número 1. Olha que texto tremendo, que coisa. Que a paz, amém, é esse Senhor, que não haveria, meus amados, nada, nenhum levante do inimigo. Os cristãos que anunciaram, a gente vê isso, primeiro e segundo século, eles eram enrolados em tochas, em ramos de matos, enrolados, e eram usados como luminares. Se colocavam fogo, embebedavam eles em azeite, se colocavam fogo para iluminar as festas de Roma. Mas a palavra não parou de ser ministrada, e a salvação de Cristo continuou crescendo. E os cristãos, os nossos irmãos, os servos de Deus, como eu e você, eram devorados por leões, eram devorados por ursos, eram devorados por jaguares, eram devorados por vacas doidas. Olha isso, sério, eram feridos por vacas, eram devorados por javalis selvagens, para servir de
trazer para os seus algozes, mas ele veio para ficar. Nada disso fez com que a palavra do Senhor retrocedesse, e a salvação em Cristo não era passagem, não, era real, era alicerçado, porque o Senhor, ele disse para Pedro: Pedro, tu és rocha, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Sobre essa revelação, Pedro, nada de retroceder, não tinha como, e a igreja crescia, sofrendo, sendo presa, passando por torturas, humilhações, e cada vez mais crescendo para o louvor, honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus amados, esse texto aqui, voltando para Atos capítulo de número 5, Gamaliel, ele diz assim: mas se é de Deus, não podereis destruir isso, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Amados, igreja do Senhor, o teu Deus, toda luta, todo o problema, toda dificuldade que você tiver, ele está do seu lado. Amém? Vocês creem assim? Ele te ajuda, ele se compadece de ti. Cuidado para você não lutar contra ele. Cuidado para você, servo de Deus, se opor a ele, porque o Senhor, ele nos dá realmente o livre-arbítrio mesmo. Esse eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha. Eu tive uma opção na minha vida terrível. Esse mesmo amigo que eu comentei, que nós inventamos criar ramo, ele me ensinou algo terrível, meus irmãos, que foi o uso de drogas. E depois de 2 anos, glória a Deus, irmãos, eu esqueci o meu ensino. Eu estava comentando com a Cida. Muito obrigado, meu irmão. E ele me ensinou isso. Eu tinha 15 anos de idade. 2 anos depois, ele não queria nem saber disso. Se tornou um grande empresário no interior de São Paulo. Mas para mim foi muito difícil, meus irmãos. Igreja do Senhor, foi muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Vocês não imaginam o que eu passei. Vocês não imaginam o quanto que eu lutei contra Deus. Vocês não imaginam como o inimigo queria ceifar a minha vida. Eu tenho centenas, olha, dezenas, mais de uma centena de amigos meus que estão mortos, que foram assassinados. Verdade. Mortos já de anjo, como aqui também é super violento, não é verdade? Só bem sabe. Louvo o Senhor pela vida de vocês, meus. Louvo o Senhor pela vida de vocês. Amém? Porque nessa idade, né, que vem as coisas oferecidas, aqui, olha só, fugiu um pouquinho aqui, mas 12, 13, 14, 15 anos. O jovem, ele não é criança, mas também não é adulto, não é verdade? Então está sendo formada a personalidade. O inimigo sabe disso. Então ele sempre nessa idade, pode observar, é muito difícil uma pessoa com 25, 30 anos de idade começar a se envolver com drogas. É muito difícil, é mais atrás, é mais ali. Se ele passar por essa fase, entendeu? Ele vai estar mais forte para falar não. E se estiver nos caminhos do Senhor, é não. Glória a Deus, amém? Olha só, meus irmãos, nós estávamos falando de um personagem, né? Gamaliel. Mas Gamaliel, meus irmãos, ele teve um aluno, entendeu? Que aprendeu todas as coisas, aprendeu tudo sobre a lei aos pés dele. O nome desse aluno era Paulo. Paulo, por favor, Atos capítulo de número 22. Amém? Mas imagina o fariseu Gamaliel, que falou assim: deixa eles, isso não vai dar em nada não, isso daí é fogo de palha, esse papinho que eles estão, já teve um que estava com muito, você morreu, deixa eles, não toque. E sabe o que pessoal, olha, cuidado, vocês podem estar lutando contra Deus. E depois chega a notícia para Gamaliel, sabe quem é cristão? Sabe quem está falando do amor do Senhor? Sabe quem tinha uma missão para Damasco e ao invés de ir lá perseguir, foi lá pregar? Quem? Paulo.
pensando, aquilo não era passageiro não, aquilo era verdade, aquilo tinha base, aquilo tinha estrutura, porque estava estruturado e alicerçado na rocha, que não se abala, aleluia, que não há vento forte, que não há maremoto, terremoto, dor, solidão e tristeza, que pode abalar aquele que serve o Senhor, Criador dos céus e da terra. Tristeza pode vir, mas o Senhor, Ele traz paz em momento de conflito. Ele traz amor, mesmo que ninguém te ame. Ele te ama, meu irmão. Ai, carabaxê, balabacá. Ele te ama, meu irmão. Ele te ama. É esse amor que eu não sabia que existia. É esse amor que eu não entendia. Eu não imaginava, eu não sonhava. Para mim, se entrar num boteco e pagar todas para todo mundo, eu era um cara, meu irmão. Menino de um monte de amigo urso, né? Tudo falso, tudo falsidade, tudo mentira. Mas eu vivia nessa mentira. Aleluias. Olha só, Isaías 54, por favor. É importante a gente estar lendo esse texto. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 54. Aleluias. Aleluia, que se compadece de ti, meus amados. Versículo, capítulo 55, mesmo Isaías, versículo 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aleluia! E é isso, meus amados. Toda vez, servo de Deus, como um homem de Deus, abre a palavra do Senhor e lê para você. Presta atenção. Quando você lê para algum no seu lar, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Como diz em Hebreus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os desejos e os propósitos de cada coração. Amém? À luz da palavra do Senhor, você fala, gente, eu estou pisando na bola. Gente, eu estou fazendo a vontade de Deus, olha. Que legal, eu sou crente mesmo. Eu estou fazendo a vontade do Senhor. Tudo é a palavra do Senhor, amém? Como é bom ler a palavra de Deus. Como é bom se alimentar, se fortalecer da palavra do Senhor. Nós, muitos aqui, glória a Deus, tem a palavra porque tem que instruir, tem que pregar, mas tem um tempo para se alimentar só. Não, gente, eu não quero que o Senhor me dê nada para mim, não, eu quero me alimentar, só quero comer a tua palavra, comer assim, sabe, se fortalecer, amém? Faça isso na tua casa, faça isso mesmo, tá? Vai para um cantinho, ore para o Senhor, porque isso aqui é tremendo, meus amados. Aqui não fala de Deus, aqui é a palavra de Deus. É por isso que há tantas seitas, como a gente lembra dos movimentos que eu coloquei aqui. Por isso que há tanta luta para que não se pregue. Por isso que tantas religiões, e a religiosidade não leva a nada. Por isso que tantas religiões, elas colocam a Bíblia como segundo plano, terceiro, então nem usa. Não, a Bíblia, mas tem que ter outra coisinha aqui, melhor. Essa aqui é melhor do que a Bíblia. Estuda um pouquinho apologético, que vocês vão entender o que acontece, como é difícil isso. Amém? Meus amados, voltando um pouquinho, tomar um pouquinho de cuidado com o tempo, mas como eu falei para vocês, eu era terrível. 27 anos mais ou menos envolvido em tudo que vocês possam falar. Não vou colocar em detalhes, fica para uma próxima oportunidade, entendeu? Que eu creio que vai edificar a igreja do Senhor. Mas eu mentia, mas era mentiroso. Gente, eu mentia tanto que às vezes no outro dia até falava, será que eu fiz aquilo mesmo? Tão mentiroso, eu pensava, será que eu estava naquele lugar mesmo? Sério, gente. Era isso, a Cida sabe o que ela passou comigo. Ela na igreja orando anos e anos, 8 anos direto, joelho no chão, e eu fazendo a vontade do inimigo, e ela fazendo a vontade de Deus, e as pessoas davam risada lá. A esposa da igreja, o marido pro bar, irmãos, ia para bares horríveis. Não é lanchonete não, mesmo, é ponto mesmo, é lugar, é coisa que joniza, não sai do joniza ali, entendeu? A caixa d'água ali do nariz ali, não sai desses lugares, não sei se alguém conhece aqui. Ou já ouviu falar, né, irmão?
Glória a Deus, terrível, terrível. E era isso que acontecia. E aí ela, eu tenho que contar isso para vocês, porque é uma oportunidade. Ela falou para mim assim: vem cá, você não está mais fazendo aquelas coisas lá não? Eu falei: não, imagina, lógico que não. Eu só vou no bar, os camaradas eu não faço, quero usar drogas, né? Aí eu mentia isso um ano. Eu não aceitava, saiba de Deus. E amados, olha só como é que é o Senhor. Eu não tinha noção do que era Senhor Deus, não tinha noção do que era nada, perdido no mundo do pecado. E uma noite eu cheguei em casa, muito chapado, às 3 horas da madrugada. Ela estava dormindo, e dentro do meu quarto, meus amados, dentro do meu quarto, foi bem assim o que aconteceu. Eu não estava dormindo, nem estava acordado, não conseguia dormir. E aí eu vi um trovão, mas um trovão dentro do meu quarto. Foi um absurdo o barulho que aconteceu, de uma tal forma, meus irmãos, que a pintura rachou tudo. Ela sabe, pergunta meus livros depois, uma coisa assim. E aí eu ouvi nessa noite uma voz, a voz mais grave, irmã Sandra, você deve entender isso. Eu não consigo imitar, meu irmão, não consigo tentar repetir aquela voz, porque a voz era a voz mais cheia de autoridade, mais grave e mais linda e mais amável que eu não ouvi na minha vida. Eu não ouso tentar imitar a voz que eu ouvi nessa noite. E essa voz, ela disse para mim assim: leia Jeremias 23, 24. E é isso, né? Aí não dormi, lógico. Chegou no outro dia de manhã, né? A primeira coisa que eu fiz: você não viu o que aconteceu aqui no quarto, não? O que é? Você chegou aí, tá hora aí? Não vi nada, eu estava dormindo, deixa eu dormir, né? Você não ouviu? O que foi? Eu ouvi uma voz aqui, ó. Uma coisa que deu um trovão, e só foi esse, gente. Não era de chuva nem nada, não. E aí quando eu disse, eu não sabia que na Bíblia tinha um tal de Jeremias. Nunca tive um amigo chamado Jeremias. Não sei se alguém já teve, mas talvez seu amigo é Jeremias, você dormiu pensando nele, acabou sonhando, não foi nada. Eu nunca tive um amigo, não tive. Eu nunca tive um amigo chamado Jeremias. Eu não sabia que na palavra do Senhor existia um profeta chamado Jeremias. E aí ela me falou assim: isso é Bíblia. E olha a palavra do Senhor. E quando nós abrimos a Bíblia, sabe o que está escrito em Jeremias capítulo 23, versículo 24? Assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Aleluia. Como não amar? Como não sair do mundo do pecado? Como não reconhecer o Senhor depois de algo? Isso mexeu comigo, meus irmãos. Isso abalou. Falei: gente, não existe um Deus que está de olho em mim mesmo. E quando eu vou naqueles botecos nojentos, fedorentos, naqueles lugares horrorosos, Ele está vendo. Olha, você pode escolher de quem você quiser. Estou de olho em você. Aleluia. E aí eu comecei isso. Então me ajuda, Senhor. Então me ajuda, meu Deus. Porque eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Eu preciso do Senhor. Quantas vezes eu orei assim, dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu quero ir para o bar, eu quero beber, eu quero usar, eu estou com vontade, mas me ajuda para mim não ir. E quantas vezes eu dobrei meu joelho e o Senhor falou assim: eu sou contigo. O apóstolo Paulo, ele disse assim: Senhor, há um espinho na carne enviado de Satanás que está me incomodando. Eu 3 vezes, não consigo resultado. O Senhor disse para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí ele entendeu que às vezes, igreja do Senhor, quando a gente é fraco, aí sim nós somos fortes. Porque essa fraqueza nos faz se prostrar do Todo-Poderoso, do grande eu sou, do alfa, do ômega, do princípio e do fim. Essa prostração sua é sinal de evolução, é sinal de sabedoria, é rendição. Eu me rendo, eu me entrego, faço o que o Senhor quiser comigo, meu Senhor, e tenho toda a liberdade e legalidade para o Senhor agir na minha vida. E hoje estou aqui, 10 anos atrás, fazendo a vontade dEle. Não amo ninguém mais do que Ele, porque Ele me ensina a amar a minha esposa. Uma esposa aliás também é muito difícil de amar,
Me ensina a amar a minha esposa, me ensina a amar os meus filhos, me ensina no meu ministério, me ensina a amar cada um de vocês. Esse rapaz é uma bênção, né? Lembra do zigue-zagueando, né? Qualquer dia nós vamos, que coisa, né? Se a camarada me deu uma nota boa, depois pergunta para ele, eu cantando zigue-zagueando, só o Jesus na causa, glórias a Deus. Romanos 8, versículo de número 30 diz assim: aquele a quem ele predestinou, ele chamou, a quem ele chamou, ele justificou, e aquele também, e aquele que ele justificou, ele glorificou. Aleluia. Em Romanos 5, versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. A graça de Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí, crente, agora eu virei crente. Agora eu sou servo de Deus. Agora eu já sei resolver todas as minhas coisas com oração. Eu lembro disso, uns 2 anos que eu tinha me convertido. Eu me converti e falei, Senhor, eu vou... Do jeito que o inimigo me usava no mundo, eu vou ser usado dentro da tua igreja. O Senhor te usa. Ele não tirou a minha personalidade, ele só colocou o caráter dele em mim e você. Ele respeita a tua personalidade. Tem irmão que vem sério. Pastor Frank não é sério, né? Mas não, pastor, né? Eu não sou mais de canal, mas a personalidade o Senhor respeita. Agora, o importante é o caráter de Cristo. E eu lembro, meus irmãos, olha só, aí, depois de uns 2, 3 anos já firme no Senhor, e eu estava passando por uma dificuldade. Alguns irmãos sabem até, eu sou modelista, desenvolvo modelos de bolsas, né? Aquela bolsa linda, maravilhosa. Depois as irmãs fazem a fila aí, a gente conversa. Glória a Deus. Mas algo de tremendo, algo de maravilhoso, que o Senhor é um ofício maravilhoso. Tantos anos trabalhando, eu tive problemas no mundo, mas sempre fui trabalhador, era problema com droga, com amizades terríveis. Tudo bem, mas teve um dia que eu estava passando, tinha uns 6 meses que eu estava sem trabalhar.